Olá, aqui é Cris Junqueira e no episódio de número 100 do podcast eu quis trazer algo especial para vocês. Dei uma olhada em quais eram os episódios mais comentados e ouvidos por vocês. Então eu decidi fazer a minha seleção dos episódios preferidos até aqui. Eu separei alguns dos episódios que eu achei mais úteis até aqui, seja para lidar com os desafios na família, na carreira ou com nós mesmos. Ouça com atenção e repita se achar necessário. Vamos ao primeiro. Ah, o silêncio. Gente, o silêncio é uma coisa muito maravilhosa, gente. Por que que mais pessoas não gostam do silêncio? Vocês sabem que até para gravar, esses áudios que eu gravo, o meu maior gargalo, acredite se quiser, não é tempo, é silêncio. Porque é impressionante como nos dias de hoje a gente não consegue ficar 5 minutos em silêncio. É alguém que liga o rádio, é uma televisão ligada, as pessoas já entram falando, barulho do lado de fora. Nossa, mas é impressionante, é uma poluição sonora o tempo inteiro na nossa vida, o tempo inteiro. Não basta, claro, quem trabalha, vive numa cidade, né, num centro urbano, claro que tem um pouco do movimento da cidade, e isso a gente tem pouco controle. Mas mesmo quando a gente fala de espaços internos, entendeu, as pessoas parece que ninguém se incomoda mais com barulho. Eu, por exemplo, sou a louca que tô sempre fechando janela, sempre fechando porta por causa de barulho. Por causa do barulho da rua, né. E às vezes as pessoas eu falo: "Não, vou fechar por causa do barulho", e a pessoa que tá, às vezes, em volta, ela nem tinha percebido. Mas, gente, é algo que tem um custo cognitivo, é algo que exige da gente, que desvia a atenção, que gera um incômodo. É que nem você tentar trabalhar num quarto, numa sala, num escritório completamente bagunçado, que tem aquele monte de coisa, aquele monte de bagunça em volta de você, é a mesma coisa, quem consegue pensar com barulho o tempo inteiro? Você não consegue pensar. Gente, silêncio é um presente, é uma dádiva, é um negócio cada vez mais raro hoje em dia da gente conseguir, porque parece que tá no automático, a pessoa entra no carro, ela liga o rádio, ela não consegue ficar 1 minuto em silêncio. E vocês já repararam também como que o silêncio é desconfortável até com outras pessoas quando estão em volta? Você não consegue ficar em silêncio com uma pessoa. Aliás, esse é um grande teste de intimidade, que às vezes a gente pensa que a gente é próximo de uma pessoa porque você consegue ficar conversando com ela. Experimenta ficar em silêncio com ela. As pessoas que você tem mais intimidade são aquelas que você vai conseguir ficar em silêncio mais tempo. Silêncio. Respeitando a intimidade, a privacidade dos pensamentos da outra pessoa, ela respeitando os seus. É um nível de intimidade muito grande, sabe. Eh, e que a gente vê pouco nas relações hoje em dia. Eu amo o silêncio, como eu preciso do silêncio. Eh, Convido vocês a experimentarem um pouco do silêncio, entrar no carro, não ligar o rádio, pensar, deixa a sua cabeça funcionar, deixa os pensamentos se organizarem, deixa a coisa vir, pensa em alguma coisa, organiza a maneira como você está se sentindo, ou o que você tem para fazer no dia, ou às vezes um pouco das emoções do que está acontecendo. Você não precisa ficar o tempo inteiro absorvendo do mundo exterior coisas. Eh, Todo mundo precisa um pouquinho de espaço mental para se organizar. E é tão raro, tão raro. A gente precisa de silêncio. E eu tô falando bastante aqui sobre o silêncio que eu pelo menos gosto e quero, em relação ao que vem de fora. Mas também é muito importante, igualmente importante, a gente pensar no silêncio que a gente não gera, o silêncio que a gente perturba, né, porque, às vezes a gente também tem uma necessidade de falar, de contar, de mostrar, de narrar o que está acontecendo.
né, às vezes a gente parece o Galvão Bueno, tá no trânsito e fala: "Nossa, mas o cara entrou aqui, virou ali, mas o que que esse cara tá fazendo?" Gente, assim, não precisa, não precisa narrar. Pode só ficar em silêncio. Ou às vezes, você tá numa situação que você não tá se aguentando, que você fala: "Nossa, eu tenho que falar isso". Então, mas é você que tem que falar, né, porque você já parou pra pensar se a pessoa precisa ouvir? Na imensa maioria das vezes a pessoa não precisa ouvir, é você que tá querendo falar, então não precisa. Se você tá querendo falar, você já sabe. Você concorda que você já sabe o que você tá querendo falar, já tá na sua cabeça? Então pensa se a outra pessoa precisa ouvir. Na imensa maioria das vezes ela não precisa ouvir isso que você tá falando. Fica quieto, fica em silêncio. Que tal? Ainda 2 segundos, que o próximo já vai começar. Tem dia que a vontade é só sentar, deitar e chorar em posição fetal. Ai, todo mundo tem esses dias, aquele dia que dá tudo errado, que acontece alguma coisa que você não tá esperando e que é ruim, é uma coisa ruim que vai te obrigar ou a trabalhar muito mais, ou a fazer um monte de coisa que você não quer fazer, ou é um enfim, é uma é um problema muito grande, você vai ter que resolver, ou é um caminho que se fecha, que você estava contando que ia estar aberto para você. Gente, todo mundo passa por isso. Essa semana eu passei por isso. Tive um dia que, sem brincadeira, não sabia se eu jogava alguém da janela, se eu me jogava da janela. Ai, a vontade de desistir, a vontade é falar: "Chega, para que eu quero descer". É é difícil, todo mundo passa por esses dias. A gente tem mania de até por causa das redes sociais um pouco, a gente vê as pessoas e a gente acha que a vida é aquilo, né, o que elas escolhem dividir ali. E quando a gente está nesses dias, a gente acha que é a gente que está errado, né, a gente que está maluco, a gente está fazendo alguma coisa muito errada, porque a gente olha em volta muitas vezes e tá todo mundo bem, sorrindo, postando foto, né, tá tudo maravilhoso, aí você fala: "Bom, eu devo ser muito ruim mesmo, né, eu devo ser muito péssima, muito errada, porque tá todo mundo bem aí, eu que tô aqui me ferrando". E não é verdade. Todos nós temos esses dias e essa semana eu tive um dia desses, fiz questão de ir lá no Instagram e gravar sobre isso, falar para as pessoas, porque é isso, a gente tem que lembrar que todo mundo passa por isso, todo mundo passa por isso. E engraçado que tem vezes que a gente passa por isso que a gente não pode nem se dar o luxo de surtar. A gente nem tem tempo pra surtar, porque se a gente é aquela história assim, não pode chutar o balde, porque senão depois eu vou ter que buscar o balde, sabe? Eh, então eu até postei também, eu postei, falei: "Cara, não, eu não posso parar, porque se eu paro, eu penso, eu choro". Eu não tenho tempo pra surtar, pra chorar, não dá, eu tenho que continuar. Eh o pessoal fala, né: "Se para, a bicicleta cai", é meio isso, se você para, né, o negócio desanda, ele desaba, não dá, não pode parar mesmo não. A gente tem que continuar, a gente tem que, nessas horas, lembrar e primeiro, né, isso que eu tô falando, todo mundo tem esses dias, todo mundo tem esses dias, você não tá sozinho. Não é só você que tá muito errado, que tá muito errado e todo mundo tá se dando bem, todo mundo tá maravilhoso. Não, colega, tá todo mundo, vivendo a vida, isso é só a vida acontecendo, todo mundo vai ter esses dias. A vida não é, como eles falam, não é um morango, né. É é só a vida acontecendo, todo mundo vai ter esses dias que a gente vai se desesperar, que a gente vai pensar em desistir, em jogar tudo pro alto. Mas a gente não vai, né, porque a gente é o quê? Adulto. A gente tem que continuar, né. A gente tem que, eh, lembrar das responsabilidades que a gente assumiu, a gente tem que continuar assumindo essas responsabilidades mesmo nos dias difíceis, sendo responsável pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, né. Ajuda muito a gente também colocar as coisas em perspectiva, lembrar de quanto que a gente é abençoado, de quantas coisas boas tem na nossa vida, por mais que aquela coisa ali seja muito difícil, por mais que aquele problema ali esteja muito grande, naquele momento esteja doendo muito, tem outras coisas, não é possível, todo mundo tem coisas boas na vida, coisas que a gente consegue pensar e lembrar, gente que ama a gente, a nossa saúde, enfim, sempre tem alguma coisa
que a gente consegue agradecer, que é positiva, que a gente tem que lembrar nessas horas, né. Rezar, em geral, me ajuda muito, eh, às vezes até como uma meditação, sabe, para acalmar o coração e conseguir, colocar mais a cabeça no lugar, fazer passar um pouco, pelo menos um pouco dessa angústia, né, desse sentimento ruim que muitas vezes vem nessa hora. Por sinal, gente, tem uma música que, olha, toda vez que eu ouço, toda vez que toca na missa, a paróquia que eu frequento, volta e meia eles colocam essa música, que sempre me faz chorar, que eu acho que chama Noites Traiçoeiras, né, e que ela fala assim: "O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo". E é isso, isso ajuda muito. Para quem tem fé, lembrar disso nessas horas, rezar, né, agradecer, por tudo de bom que tem na nossa vida, pedir força, pedir fé. E seguir, gente, seguir, porque é isso, todo mundo passa por isso, todo mundo tem esses dias, e a vida é isso é só a vida acontecendo. Tá todo mundo nessa mesma pegada, todo mundo passando por isso, a gente não tá sozinho. Então lembrar disso, eh, em geral ajuda, tá. Eh, deixando esse áudio aí para vocês lembrarem dele quando próxima vez que passarem por um dia assim, tá bom? Bom dia para vocês. Ainda 2 segundos, que o próximo já vai começar. Você já reparou que o trabalho nunca acaba? Trabalho nunca acaba, gente. O que acaba é o tempo. Trabalho é sempre infinito. Sempre tem mais coisas para fazer. Seja o trabalho no no escritório, né, no ambiente de trabalho, ou trabalho de casa, né. Quem nunca reparou que nunca acaba a louça que tá na pia, sempre tem mais algum canto da casa pra gente varrer, sempre tem mais algum armário pra gente arrumar, né. Em todo lugar é assim, todo tipo de trabalho. "Ah, mas eu atendo pacientes, quando acaba o último paciente, acabou". Não, não acabou, porque você tem documentação dos pacientes para organizar, você tem o seu consultório para arrumar, né. Gente, o trabalho, ele é infinito, ele nunca acaba, nunca acaba. Você sempre pode, rever um documento mais uma vez, você sempre pode arrumar uma coisa mais um pouco, você sempre pode caprichar um pouco mais em alguma coisa que você está fazendo, sempre. Ele é infinito. O tempo que você quiser dedicar para fazer alguma coisa de trabalho, você consegue, você consegue. Se você quiser, né, óbvio que não tô falando de, enrolar, né, ou de, inventar coisas para fazer. Mas se você quiser se dedicar mais a uma coisa, alguma atividade, alguma tarefa, você consegue. Você consegue investir mais tempo em deixar o seu relatório, o seu produto, o seu trabalho um pouquinho melhor. Com certeza você consegue. E quando a gente pensa nisso, que a natureza do trabalho ela é infinita, infinita. É, né? A gente entende que o que acaba é o tempo, né? Por que que a gente não fica infinitamente limpando a casa? Chega uma hora você fala assim, cara, eu estou limpando isso daqui há 2 horas, 3 horas, 8 horas, 2 dias. Chega, né? Aliás, o começo lá que eu comecei a limpar, agora já passou de novo. E alguma hora você tem que colocar um fim, né, você tem que arbitrar onde acaba o trabalho, aquele trabalho que você poder fazer. Em algum lugar você tem que colocar uma linha e falar assim: "Ó, daqui pra cá, chega. Daqui pra cá, acabou". E isso, gente, é a gente que tem que fazer, né. É a gente que tem que saber onde acaba o trabalho, onde a gente vai delimitar essa fronteiras do razoável, né. E o que que acontece? Muitas vezes, como que a gente define isso?
E a gente define com base no tempo, né, a gente fala: "Não, mas eu tô aqui há 2 horas, eu tô aqui há 3 horas", sei lá. E outras vezes, a gente define, com base no resultado. Então a gente fala: "Vou limpar esse esse apartamento até eu achar que tá bom. Eu vou arrumar essa cozinha até eu achar que tá bom. Eu vou trabalhar nesse relatório até eu achar que tá bom". Só que isso é muito subjetivo, né, concorda? Como quando que tá bom? Por que que tá bom? Por que que agora tá bom, antes não estava? Há 5 minutos atrás, né, o que que faz a diferença? E o que que acontece muitas vezes, tá? Ouso dizer que a maioria das vezes é uma combinação do 2. Você fica assim: "Não, eu vou fazer até ficar pronto, né, até ficar bom". E aí passa tanto tempo, e às vezes não necessariamente tá bom, e aí você faz o quê? Você fala: "Não, mas também chega. Eu tô aqui há não sei quanto tempo, e chega. Eu não tenho mais tempo pra colocar nisso aqui, chega". E aí, o que que você tem? Você tem provavelmente gasto mais tempo do que você deveria e gostaria, né, e não necessariamente o resultado que você gostaria, né. Porque senão, se você parou porque você falou: "Ah, já tô aqui há tanto tempo, chega", é porque se você não tivesse ali há tanto tempo, você faria mais, certo? Pois é, esse é o normal. Normalmente é isso que rola. E aí, vou contar um um segredo, um negócio que eu descobri. A gente trata o tempo como se ele não fosse moeda, como se ele não fosse dinheiro. E todo mundo já ouviu falar a história do tempo é dinheiro, né? Todo mundo sabe que dinheiro acaba. Todo mundo tem essa noção clara, né? Todo mundo tem alguma noção do que é um orçamento. Todo mundo começa um projeto, alguma coisa, um trabalho, e tem alguma noção de quanto dinheiro aquilo pode gastar, né? Você começa uma obra na sua casa, você sabe mais ou menos quanto dinheiro você pode gastar. Também às vezes passa, mas enfim, ou sempre passa. Ou sei lá, você quer, comprar, ah, uma viagem, você sabe qual é o seu orçamento para aquela viagem. Então o dinheiro, a gente tem uma noção de dimensionar o dinheiro para alguma coisa proporcional. Agora o tempo não. O tempo é a única moeda que a gente gasta sem saber quanto tempo a gente tem, né, sem saber quanto a gente tem no banco lá, que ninguém sabe quando que vai morrer, quanto tempo vai ter, se vai ter saúde, se não vai ter. Então a gente sai gastando. E detalhe, a gente não faz nem orçamento de tempo, né. A gente começa o negócio sem saber quanto tempo vai durar. A gente começa um trabalho, a gente começa uma tarefa, sem necessariamente determinar o orçamento do tempo. E aí, esse é o pulo do gato. Eu aprendi a fazer orçamento de tempo, a tratar tempo como dinheiro de verdade, né. Então, até para as minhas equipes eu falo isso. Eu falo: "Cara, olha só, tem que fazer isso aqui, mas é o seguinte, eu não quero que você gaste mais do que 3 horas do seu tempo fazendo esse negócio aqui. Então é o seguinte, faça o melhor que você conseguir em 3 horas". Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo, tudo. A maneira como a gente trabalha, você vai pensar e falar assim: "Bom, então eu tenho 3 horas para um pedido do trabalho, para chegar num resultado bom no final de 3 horas". E na imensa maioria das vezes, você vai ter as 2 coisas que você não tinha antes, né. Você vai ter um tempo controlado que você determinou, que você decidiu que era razoável gastar naquilo, e você provavelmente vai ter um resultado bom. Você vai ter um resultado muito bom, porque você falou: "Cara, eu preciso", você se impôs essa condição, entendeu. Você falou: "Eu preciso fazer um negócio bom em 3 horas". Essa é a regra. É isso que eu esse é o objetivo, esse é o mandato, entendeu. E aí você faz. Olha que maravilha, olha que surpresa. Aí aquele negócio que você podia levar dias fazendo, né, até você achar que estava bom, até você achar que o tempo acabou, que não é possível, que você não pode ficar mais tempo fazendo aquilo.
Aí você consegue fazer o quê? Em 3 horas, e bem feito. Olha que milagre, gente. Olha que coisa da NASA, né. É maravilhoso? Então, eu convido aí você, a sempre que você for começar alguma coisa: "Ah, eu preciso arrumar a minha casa. Ah, eu preciso arrumar a minha cozinha. Ah, eu preciso arrumar minha mala. Ah, eu preciso fazer esse relatório. Eu preciso, eh, preparar um feedback". Dê para você mesmo um orçamento de tempo, tá. Então você vai falar: "Esse relatório eu vou começar e terminar em 4 horas. Esse é o meu orçamento desse relatório". "Ah, Cris, mas e se depois de 4 horas chegar uma droga?". Tá bom, aí você renegocia esse orçamento, como se fosse dinheiro. "Poxa, eu achei que eu ia conseguir fazer esse trabalho aqui com X, com R$ 1.000, não rolou, já gastei os R$ 1.000, preciso de mais 200". Beleza, melhor do que você começar sem saber quanto vai custar, entendeu? Mesmo que você não tenha exatamente onde você achava que você ia terminar, em relação a tempo, em relação a dinheiro, certamente você vai estar muito mais perto disso do que se você não tivesse nenhuma noção, do que se você não tivesse colocado nenhum orçamento, entende? Então, passou da hora. Vamos pensar no tempo como uma moeda finita, como um recurso muito finito, que por sinal a gente nem sabe quanto tempo a gente tem, e definir o orçamento. Definir que a gente vai gastar no máximo X horas com alguma coisa. Faz-me conta a diferença. Me dá 2 segundos, que o próximo já vai começar. Vou contar uma história aqui pra vocês. Outro dia eu cheguei no aeroporto e eu viajo muito, obviamente. Tenho já pro ano de 2026, hoje é dia, que dia é hoje? 10 de janeiro. Eu tenho 36 viagens marcadas. Isso porque estamos em janeiro, né? Muitas outras vão surgir. Enfim, tudo isso para dizer que eu viajo muito. E estou muito acostumada a chegar em balcão de check-in, né, para embarcar, e com um monte de criança, passa em segurança, raio-x, que nunca é um negócio legal, nunca é gostoso, mas enfim, faz parte, né? A gente tem que fazer. Mas você aprende ali um pouco do jeito, né, de fazer. Mas eu tenho notado que, não sei se desde a pandemia, muitas empresas ainda estão falando que a questão de equipe ainda é um desafio, né? Muita gente falando que ainda não conseguiram contratar, né, e ter as equipes da mesma maneira como tinham antes da pandemia, mas eu tenho notado, assim, as pessoas cada vez mais mal educadas, tratando os passageiros mal, sabe? Os clientes ali mal. É impressionante. Eu viajo com muita frequência, mas eu estava comentando até com meu marido. Cara, eu andei levando bronca de, de equipe, né? De companhia aérea, assim, pelas coisas mais absurdas. E um dia foi porque eu cheguei no portão, aí eu estava também com todas as crianças, e aí eu estava com a pilha dos passaportes e a pilha dos cartões de embarque. Aí eu levei uma bronca porque o cartão de embarque não estava inserido dentro de cada passaporte. Beleza, levei essa bronca um dia. Falei, não, tudo bem. Aí no outro dia, eu botei tudo no passaporte. Aí a pessoa não me deu uma bronca, não falou, mas ficou brava, arrancou todos os cartões de embarque de dentro dos passaportes. Ai, gente. Mas a melhor de todas foi uma das últimas. Eu também estava com todas as crianças, o Rubens não estava, mas eu estava com os 4. E estava até do meu lado o motorista que sempre leva a gente para o aeroporto aqui. E ele falou: Olha, Cris, eu trabalho há mais de 20 anos aqui nesse aeroporto. Eu nunca vi alguém ser tão sem educação com alguém, né? Eu cheguei lá e aí a pessoa começou a me dar uma bronca. Primeiro porque a gente tinha mais de uma reserva, não estavam todas as pessoas na mesma reserva. Aí depois ela falou assim: Vocês têm muito sobrenome. Começou a me dar uma bronca, porque a gente é muito sobrenome. Você espera que eu vá procurar todos esses sobrenomes aqui no sistema para achar vocês?
Cara, mas foi um negócio tão surreal, mas tão surreal, assim, inacreditável. E, e era isso que eu queria comentar. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas na nossa vida, né? A gente está lá existindo, a gente está lá embarcando no voo, a gente está indo no supermercado, e a gente vai encontrar pessoas que elas decidiram que elas vão arrumar uma treta, entendeu? Que elas vão brigar, que elas vão tratar mal. É uma decisão delas. E não tem muito o que você fazer para mudar essa decisão delas, né? Porque elas já decidiram. Agora, você pode tomar a decisão de não entrar, né? De não ser você a treta que essa pessoa vai arrumar. E nesse dia, cara, eu tinha acabado de chegar no aeroporto. Eu tinha que embarcar com 4 crianças, pegar um voo a noite inteira com 4 crianças. Eu não podia me dar o luxo de entrar numa treta já ali, entendeu? Ainda tinha que fazer segurança, raio-x, imigração, não sei o quê. Cara, não tinha a menor chance de eu cair na pilha daquela mulher. Mas a menor chance. Quanto mais ela me tratava mal, mais calma eu falava com ela, mais tranquila eu era, mais eu sorria, mais eu tratava ela bem. Primeiro porque é aquela história, né? O amor constrange. E tanto que chegou num ponto que ela olhou pra mim e falou assim: Não, eu sei que tá parecendo que eu tô tentando ser difícil, mas eu não tô. Eu falei: Não, tudo bem. O que que você precisa? E eu falava devagar com ela. E óbvio que em algum momento ela se tocou, né? Do quão ridícula tava aquela situação. Mas é isso, cara. Tem gente que decidiu que quer aquela treta. E cabe a gente não cair naquela pilha. Eu não caí, não. Eu falei, gente, não tenho tempo pra isso, não. Imagina, eu entrar numa treta aqui, me desgastar, ficar nervosa, sofrer. Aqui, eu acabei de chegar nesse aeroporto, gente. Só de aeroporto eu tenho mais o quê? Umas 2 horas. Chega, né? Com 2 horas de antecedência do voo. Eu falei, só de aeroporto eu tenho mais 2 horas. Até esse voo decolar. A noite inteira voando. Chega lá, é mais de novo, imigração, não sei o quê, carrossel, bagagem. Não. Deus me livre arrumar essa treta aqui. Não, fica com a sua aí. Mas é impressionante como o mundo tá cheio de gente assim, né? Então, vale esse pensamento, né? Primeiro, não vamos não ser essa pessoa, né, que decidiu que vai arrumar uma treta, né? Vamos partir, vamos começar assim, não querendo a treta. E se alguém cruzar o seu caminho querendo, desvia. Desvia, gente. Desvia dessa treta aí, desvia dessa falta de educação. Finge que não é com você. Trata bem de volta. A gentileza constrange, o amor constrange, entendeu? Quem sabe a pessoa até desiste de arrumar treta com você. Ela passa pro próximo, sabe? Quem sabe? Mas quis contar essa história aqui pra vocês. Ainda 2 segundos, que o próximo já vai começar. Volta e meia me perguntam qual foi o melhor conselho que eu já recebi na vida. E não foi um conselho sobre negócios, não foi um conselho exatamente sobre carreira. E não veio de uma pessoa que, nossa, é muito próxima, é uma pessoa assim, muito. É uma amiga, inclusive somos amigas até hoje, mas que a gente não tem uma relação assim de muita convivência, de estar muito, 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 muito próxima. E isso tem muitos anos já. Eu já devia ter ali perto dos meus 30 anos, uns 20 e tantos anos. Já tinha formado da faculdade, já tinha trabalhado em consultoria, já tinha feito meu MBA, já tinha voltado, já era gestora de pessoas e tal, não sei o quê. E o que aconteceu foi, a Ju olhou pra mim e falou assim, um dia, né? Ela falou, Cris, minha mãe me ensinou que se eu não tiver alguma coisa boa pra falar, é melhor não falar nada. Por que ela falou isso? Porque eu era essa pessoa que falava mal de tudo o tempo inteiro. Reclamava de tudo, sacaneava todo mundo, enchia o saco de todo mundo, tudo estava ruim, nada prestava. E é uma negatividade tão grande que ficava, né, em volta de mim e que consumia a minha vida. E eu nunca tinha percebido. E ela não falou isso pra mim tentando me cutucar, sabe? Tentando me dar uma indireta, uma direta, né? Cara, ela falou isso de um lugar assim tão bom, tão puro, sabe? Ela realmente falou isso porque foi isso que ela aprendeu.
na vida com a mãe dela. E, de fato, ela é uma pessoa muito agradável. Ela é uma pessoa que todo mundo que a conhece acha que ela é uma pessoa agradável. Não tem ninguém que fala assim, ai, nossa, não quero conversar com ela, pô, pessoa chata. Não posso dizer o mesmo de mim. Nessa altura já tinha muita gente que falava assim, não, cara, não aguenta a Cris, não. Nossa Senhora, ela é... Para já que eu sou bastante intensa, mas assim, essa coisa de reclamar, sabe? De cutucar, de falar de tudo, de ter opinião de tudo. E foi só quando ela me falou isso, e eu sabia que ela não falou querendo cutucar, querendo me ferir de jeito nenhum, que eu parei para pensar o quanto que eu fui ensinada o oposto. Eu cresci numa casa que todo mundo reclamava de tudo, botava defeito em tudo, o tempo inteiro. Que tudo estava sempre uma merda. Quer dizer, eu aprendi o oposto. Eu aprendi a ver defeito em tudo e a não ficar quieta. A falar, entendeu? A falar, a criticar, a implicar o tempo inteiro. E isso eu entendi nesse momento, né? Que eu já era, enfim, já estava casada, vixe, você acha? E eu entendi que não é sobre você não ter opinião, ou sobre você não ter uma visão crítica, né? Mas é sobre a maneira como você processa isso. Mesmo que você veja um defeito, mesmo que você não concorde com alguma coisa, mesmo que você tenha uma opinião negativa, mesmo que você ache alguma coisa horrível, olha só, olha o insight da NASA. Gênia. Você não é obrigado a falar. Você tem o direito de permanecer calado. Que tal? Você tem o direito de permanecer calado. Você não é obrigado. Olha só, não é imediato e nem obrigatório você pensar uma coisa e falar a mesma coisa. Olha só. Gente, como minha vida melhorou depois que eu aprendi isso. Aprendi a ficar quieta. Mesmo que eu veja alguma coisa, eu tô vendo... Pra já que a maturidade também traz uma diferente apreciação sobre as coisas, né? Coisas que eu achava horrível, absurdas. Antigamente eu só... Em algum momento eu percebi que eu que não tinha entendido, né? Para que aquilo servia, em que contexto aquilo tinha sido feito. Mas mesmo as coisas hoje em dia que eu acho ruins, cara, eu penso muito se e quando eu devo falar alguma coisa. Aliás, eu adquiri o excelente hábito de não dar minha opinião. Quando eu não sou chamada, eu não dou mesmo. Aliás, até quando eu sou chamada, às vezes eu também não dou. Você pode ter opinião, você não precisa, tá? Não precisa ter opinião para tudo, mas isso é outro assunto. Um dia eu gravo sobre isso, mas se você tiver uma opinião, você também não é obrigado a falar. Você pode, olha só, guardar para você. Olha isso. Especialmente se ela for negativa. E especialmente se, em sendo negativa, você falar não vai mudar em nada. Não vai gerar nenhuma ação. Não vai fazer nada para ninguém. E mais especialmente se for gerar uma ação o quê? Negativa. Você vai falar um negócio ruim que não vai ajudar ninguém a melhorar e só vai fazer alguma pessoa, alguma situação ficar pior. Fica quieta. Gente. Eu não acredito que eu levei tanto tempo para aprender isso. Agora corre lá no Instagram e me conta. O que você achou desse áudio? Te ajudou? Impactou sua vida?